Fragoso, o que você pode me falar com relação a Richarlison? Porque o Richarlison, cara, é um dos nomes mais contestados dessa escalação da seleção brasileira, da convocação da seleção brasileira. Ainda mais da escalação, né? De jogar como titular e tal. Como é que está o Richarlison? Porque na última convocação ele falou que ia procurar ajuda psicológica, ele estava vivendo um momento ruim, vinha inclusive de um problema lá com o empresário e tal. Como é que tá o Richarlison? Olha, no treinamento parecia muito focado. Na parte aberta, né? A gente viu, inclusive, nas finalizações, o Rodrigo brincando muito, o Neymar brincando muito. Claro, brincadeira, eu vou tentar colocar melhor, não é brincadeira, mas num ar muito tranquilo, num ar muito adolescente, sabe? Provocando o Ederson, provocando o PR, brincando. E o Richarlison não entrava nessa. O Richarlison estava treinando, a sensação era que ele estava treinando para a Copa do Mundo, literalmente. Era finalização, cara fechada, não brincava muito. E depois, é aquela história, né? A gente sabe o quanto quem analisa pode contestar e deve contestar quando necessário. A gente sabe que o torcedor também, quando se sente à vontade para contestar, deve contestar, mas a gente sabe o quanto crianças não costumam contestar, costumam curtir. E quando o treino se encerra, o Richarlison ele vai pro meio da galera. Então, por mais que a pancada venha na rede social, por mais que a pancada venha na imprensa, e aí sem fazer juízo de valor, porque as pancadas muitas vezes são merecidas em relação a críticas construtivas, ou até por não entender que valeria a pena tê-lo na convocação, as crianças não pensam nisso, elas pensam no sonho de ser jogador e naquele cara cumprimentá-las, dar um autógrafo, tirar uma foto. E o Richarlison passou, sinceramente, André, facilmente uns 15 minutos, 15, 20 minutos, em meio a crianças, tirando foto, autografando camisa, ganhando abraço, ganhando beijo, deu para ver de tudo ali, ganhando muito carinho, muito carinho. Então, se eu puder colocar algo do que eu vi em relação ao Richarlison, eu vi um cara focado e vi um cara a fim de curtir quem está a fim de curti-lo, que eram as crianças que estavam ali. E eu tenho certeza que o calor, não só da cidade, que já é imenso, mas o calor humano que Cuiabá está entregando, a seleção entregou nesse treinamento, vai fazer um bem danado para o Richarlison. Se isso vai transformar o Richarlison em termos de performance, aí a gente não tem como garantir. Mas que para o psicológico dele, certamente o que rolou ontem foi muito positivo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu gosto muito do Richarlison, já falei aqui, acho um cara diferente, inclusive por posturas como essa que você disse, por outras posturas em outros momentos, que ele já mostrou ter preocupação bem diferente de outros caras que hoje são de seleção brasileira, que hoje são aí ídolos da garotada, da molecada, e ele dá a cara pra bater, eu acho ele um cara diferente. Daí a ser o 9 por causa disso, a gente sabe que uma coisa não tem a ver com a outra. Tomara que ele se recupere no campo, tomara que ele seja o 9 merecidamente da seleção brasileira, porque por enquanto não é. Eu até entendo o treinador insistir um pouco com ele, ok. Aí o cara tá tentando fazer ali um esforço de recuperar, apesar de eu achar que seleção brasileira não é lugar para você recuperar jogador. Mas entendo que o técnico queira fazer isso. Eu acho que o lugar de seleção brasileira é o lugar dos melhores. André, eu acho que tem um detalhe aí que talvez envolva a personalidade e o contexto do Fernando Diniz, e aí eu acho que vale o teu comentário com a tua experiência também. Fernando Diniz é um cara que ele chegou falando muito em aproveitar muita coisa que o Tite fez. E, além de tudo, há um grupo aí muito semelhante ao grupo da Copa do Mundo, com pequenas alterações. O Richarlison, como você bem disse, é um cara muito querido, é um cara muito benquisto dentro da seleção. Tentar recuperá-lo e não limá-lo, digamos assim, de uma convocação, de uma segunda convocação imediata nesse ciclo, talvez seja uma forma também do Fernando Diniz mostrar aos outros e às lideranças da equipe que não vai bastar um momento ruim de curto prazo para ele imediatamente sacar da seleção brasileira o jogador. Se isso está certo ou não, aí eu acho que vale o debate. Mas eu acho que o recado do Diniz é esse, para as lideranças,
para que todos confiem ainda mais em fazer o ambiente um ambiente mais familiar entre eles, de que o momento ruim, seja ele curto, não vai bastar para tirar o jogador da seleção. Vai precisar ser um pouquinho mais longo. Talvez seja esse o recado que o Fernando Diniz está entregando ao insistir no Richarlison nessa segunda convocação. Eu não gosto. Eu não gosto. De novo, as opiniões elas são variadas, cada um tem a sua. Eu não gosto desse negócio de, não, mas mesmo estando mal, a gente chama porque é o grupo, porque é a família. Não gosto. Aconteceu isso na era Tite, já aconteceu isso em outros momentos de seleção brasileira. Não gosto, acho que o cara tem que estar lá. O ambiente de trabalho tem que ser bom, evidentemente, mas ele tem que estar lá, velho, sabendo que a qualquer momento vai vir outro e vai atropelá-lo e que tem outros caras jogando bem. E eu acho que seleção brasileira tem que ser assim. Mas, de novo, respeito.